Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Engenhosas. Hoje a gente vai trazer mais um tema incrível aqui para vocês. E aí, para quem acompanha o nosso projeto, vocês já sabem, né? Ele é conduzido por mim e pela Luciana. Nós trabalhamos na Siemens, na área de infraestrutura e indústria. E a gente traz mulheres para falar de carreira, de indústria, de tecnologia, para todos aqueles que querem nos ouvir. E se vocês querem acompanhar os nossos episódios, procurem por Engenhosas no Spotify ou no YouTube, ou ainda entrem no nosso site www.siemens.com.br/engenhosas. E aí, Lu, vou deixar para você agora falar da engenhosa incrível que tá aqui junto com a gente, hein? Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E a gente tá recebendo uma pessoa incrível, como todos os nossos episódios, né? Modéstia à parte. Mas hoje a gente recebe a Raíssa Barros, que é engenheira em excelência operacional na BASF. Raíssa, muito bem-vinda. A gente tá muito contente de trocar essa ideia com você e acho que vai ser um bate-papo incrível. É isso aí, tô bem contente também. Raíssa, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, eu conheci a Raíssa através do Industry for Her, que é um programa da VDI. Aliás, beijo, Júlia, hein? A Júlia tem um episódio aqui junto com a gente, que é a responsável por esse projeto. Então, conheci. E é muito interessante porque lá no Industry for Her, a gente fazia... Era um grupo grande de mulheres, né? É um grupo contínuo ali de mulheres que faz projetos de design thinking para outras empresas. E a Raíssa fez um projeto para Siemens. Então, depois a gente vai falar no final, assim, mas foi incrível, né? E, para começar, você não vai sair ilesa como ninguém aqui. Eu vou te fazer uma pergunta capciosa, Raíssa. Quem é engenhosa por trás de você? A pergunta de milhões, né? Obrigada pela oportunidade, pessoal, por estar aqui. Bom, a engenhosa por trás de mim, né? Eu comecei minha trajetória profissional muito cedo, né? Comecei ali com 16 anos e já fiz de tudo, né? Já fui recepcionista numa imobiliária, já trabalhei como operadora de telemarketing também, foram 2 anos aí. Já fui repositora de supermercado, mas não fiquei muito tempo, fiquei 1 mês. Eu já trabalhei em compras, né, numa empresa metalúrgica. Já também trabalhei no setor financeiro, já morei no Rio Grande do Sul, fui de diretório acadêmico, já fiz alguns projetos também lá. Voltei, ingressei de novo na universidade para fazer engenharia de produção. Trabalhei como estagiária numa empresa de TI, então comecei minha trajetória na BASF ali em 2019, né? Eu comecei ali como estagiária em excelência operacional, né? E fui crescendo dentro da área, né? Depois analista e agora, né, engenheira de excelência operacional. Legal. Ai, gente, eu toda vez que... na verdade, todo mundo, assim, é super inspirador, mas eu acho muito legal trazer todas essas experiências, né? A gente tava conversando um pouco antes... sobre como isso também constrói para que a gente tenha todas as experiências e traga isso para o nosso dia a dia, né? Eu acho que essas experiências que você trouxe são muito interessantes para estar ali no chão de fábrica, que é uma realidade que não é todo mundo, né? A gente recebeu algumas pessoas super legais, mas acho que ninguém ainda estava trabalhando no chão de fábrica, né? Não, a gente tem muito contato, né, por conta das nossas soluções, principalmente a área que a gente trabalha muito focada em automação, em eletrificação, assim, mas essa visão, assim, de quem trabalha realmente com a operação é incrível e pra gente é chave, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, Raíssa, eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente da sua formação. Sim, eu sou engenheira de produção, né, de formação. E assim, ela é uma engenharia que, cara, ela te abre um universo de possibilidades, né? Tudo que você conseguir pensar, talvez um engenheiro de produção caiba. Eu imagino. Aqui, Sim. né? Então, assim, com muito orgulho, engenheira de produção. Não, eu enxergo dessa forma e eu acho que, assim, os engenheiros de produção são peça-chave quando a gente fala de digitalização da indústria, né? Porque você consegue desenvolver uma visão holística ali do processo, olhar como um todo. Eu mesmo, boa parte da minha carreira aí, tem 15 anos no mercado, 10 foram como na área de gestão de produto. E... se você pensar bem, a única engenharia que olha para a gestão de produto como uma disciplina, uma atividade, é a engenharia de produção. E a gente vê pessoas na área que trabalhavam com engenharia de produção que desempenharam muito, que eram formados nessa área e desempenharam muito bem, assim, né? Então, e a digitalização também passa por
ciclo de vida, gerenciar o ciclo de vida do produto em si, né? E aplicar aquele produto num processo produtivo para que você consiga digitalizar o processo produtivo. Então, assim, eu acho muito interessante, né? E é legal para o pessoal que está se formando nessa área ou pensando também em fazer uma engenharia nessa área, né? Não, sim, sem dúvida. E assim, né? Como você acaba não se especializando muito, né, nas disciplinas que você aprende, né, na engenharia de produção, você acaba sabendo de tudo um pouco, mas é o suficiente para você duvidar de algo que vem meio quadrado, né? Questionar. E o questionamento, ele é muito importante, né? Porque às vezes você está tão apaixonado por um projeto, por uma ideia, até mesmo por uma digitalização de algo, né? E quando você questiona, você percebe que, de repente, aquele algo poderia senso crítico, né? Exatamente. Exatamente. Não que as outras engenharias você não tenha o senso crítico, mas é que por você ter a visão holística, né, você consegue ter saber, ou pelo menos antecipar um pouco o que pode vir a ser o desdobramento daquela tomada de decisão. Nossa, eu acho incrível, assim, que a gente conversa com pessoas diferentes da Siemens, de fora, e todas elas, assim, dão dicas incríveis das habilidades que você precisa ter para desempenhar o seu trabalho, assim. E muitas delas, né, não são... Tenha uma formação X ou Y para trabalhar nessa área. Não, seja resiliente, seja curioso, tenha senso crítico, né? E isso eu acho que é um benefício que a gente mesmo ganha com esse projeto, né? De Sabe ouvir que eu acho tantas incrível? Que, assim, quando você fala de engenharia de produção, eu sou formada em engenharia elétrica, mas eu tive umas matérias, uma ou outra matéria ali, tipo, gestão de projetos, é uma das matérias que eu tive na faculdade. E ela é ministrada pela Faculdade de Engenharia de Produção, lá onde eu me formei. E era uma matéria que eu ficava assim, gente, olha, admirável. Porque não é que... É uma coisa que você precisa desenvolver realmente esse senso crítico associado a um processo, a um projeto ali, que vai direcionar realmente como as coisas estão andando, se está andando tudo certo ou não. E eu tinha, assim, não é que eu tinha dificuldade, né? Mas para mim foi um desafio, assim, era um tema que eu me interessava, mas que eu não tinha tanta facilidade. E aí eu, né, entrei aqui na Siemens e não trabalho com isso, claramente não foi um sucesso. Então, só minha admiração mesmo aos engenheiros de produção. E você vê que projeto é tão importante, né? Porque desde que você nasce até o momento que você deixa, né, essa vida, você se lança em projetos. Sim. Casamento, nova carreira, Sim. Trocar de carreira, tomar uma decisão de ir para o emprego para ganhar mais. Tudo isso são projetos. Né? Então, eu vejo, né, não só como um ganho profissional, né, você ter esse conhecimento do projeto, mas também como um ganho pessoal. Falhei na vida, gente, porque claramente não sei gerir projeto. Não, brincadeira. Eu sei gerir alguns, né? A faculdade me ajudou. E acho que essa visão, por exemplo, acho que a visão da empresa, a visão de gestão de produto, que não é minha área, né? A Bianca é bem mais experiente nesse assunto, mas acho que é um aspecto... que eu comecei a entender pessoalmente só quando eu entrei na Siemens. Antes disso, assim, eu acho que eu não fazia nem ideia que dava para trabalhar com isso. E é um dos aspectos que a versatilidade da engenharia de produção permite, né? Realmente um trabalho com diversas áreas. Muito legal. Eu acho. Ótima escolha. E aí, eu vou entrar na primeira pergunta, que é a leiga. O que é excelência operacional? Porque para quem está assistindo a gente, acho que talvez não seja tão óbvio, assim, né? O que é. Então, conta um pouco pra gente. Como que é o seu trabalho? Excelência operacional, se eu pudesse definir, tá, em um termo, seria uma busca. É uma busca contínua, né? Então, você não para de fazer excelência. Se você parar, tem alguma coisa errada, a empresa tem lucro infinito, você não tem restrição no seu sistema. Então, assim, a excelência operacional ela é uma busca. Ela consiste no quê? Primeiro, em você reconhecer o problema. Então, eu tenho um gargalo, você está reconhecendo um problema. Eu tenho uma ineficiência logística, você está reconhecendo o problema.
O segundo passo é você atuar sobre o problema. Então, você montar o seu time, né? E é importante dizer isso. Você não faz excelência operacional sozinho. Você precisa ter pessoas com você fazendo excelência operacional com você. Então, você chama a pessoa mais experiente naquilo que ela faz hoje, você chama o engenheiro de processos, você chama o analista, você chama o operador do chão de fábrica. Então, todos eles com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? Alcançar a excelência naquele momento com o que você tem. Então, é você fazer o melhor com o que você tem. E estabelecer o padrão a partir daquilo, né? Então, isso é excelência. E, por incrível que pareça, é um desafio muito grande só por envolver pessoas. Às vezes não é nem tanto melhorar o processo em si, né? Você alcançar um novo padrão para aquele processo. Mas é fazer com que o objetivo fique muito claro para todos e todos trabalhem em prol daquele objetivo. Né? Se eu tenho, por exemplo, num time 10 pessoas, se eu perguntar para as 10 qual é o seu objetivo aqui, elas têm que responder a mesma coisa. Sim. Porque se elas responderem coisas diferentes, eu não estou fazendo excelência operacional. Né? Então, assim, e você não para, né? Porque as coisas mudam muito rápido, especialmente agora nesse mundo com digitalização, né? Que, assim, as coisas mudam muito, né? Então, hoje eu alcancei um padrão, ele vai funcionar por um tempo, mas daqui 1 ano, 2, já não. Por quê? Porque eu introduzi um novo produto no meu portfólio, ou porque eu aumentei ou diminuí a minha operação, ou porque eu extingui uma parte da operação e não faz sentido ter aquele processo, né? Então, é uma busca, né? Se eu pudesse definir, eu diria que é isso. Nossa, gente, eu amei. interessante, E conta um pouco pra gente como que é o processo que você tá envolvida lá na BASF, assim, pra gente conseguir... Eu quero visualizar você trabalhando no dia a dia aqui, né? A imaginação. Fantástico Mundo de Bob. Bom, eu chego, entro na minha primeira reunião, tô brincando. Chega, liga o Teams. Chego, ligo o Teams, abro e-mail. Aí você liga o Teams de novo, depois termina o dia. Quase isso, tô brincando, gente. Mas assim, na verdade, o meu dia a dia lá, né, nós somos uma equipe, né? Então, a gente tá o tempo todo olhando para as coisas criticamente. Então, nossa, isso aqui tinha que estar aqui? Ai, que estranho esse negócio aqui, né? Será que eu consigo digitalizar? Então, a minha parte da excelência operacional, eu trabalho muito com os meus colegas de equipe e eu mesma, né, também, para a gente identificar possíveis oportunidades de digitalização. Então, no que consiste isso? Eu olho para os processos que existem, entendo se existe alguma melhoria que pode ser aplicada, envolvo as pessoas, né, nesse processo de melhoria, então a gente digitaliza, né? E é muito importante a gente melhorar antes de digitalizar, porque senão a gente tem processos ineficientes digitalizados. E aí eu não trago valor para a companhia nesse sentido, né? A gente traz um problema, talvez a gente traga mais trabalho administrativo, que é o que a gente não quer. Né? Se você está digitalizando, você quer simplificar a vida das pessoas, né? Gente, isso é muito interessante, porque assim, acho que para quem tá olhando de fora, talvez teria essa ânsia de, não, vamos digitalizar tudo, vamos colher dado, porque é o que a gente às vezes chega e fala, né? Não, vamos coletar dado pra gente digitalizar tudo. E esse aspecto, né, de que você precisa realmente ter a melhoria antes de você trazer a digitalização, é um ponto de vista, para mim, até novo, assim. Então, acho que aspecto interessante do seu trabalho. E você falou que você trabalha dentro de uma área aqui na Grande São Paulo, né? Que fabrica tinta, é isso, né? Isso, exatamente. Então, a gente atua com esse time, né? Porque, assim, a BASF ela é uma empresa global, né? Então, ela tem várias unidades de negócio. E a gente fica aqui, né? Eu trabalho na unidade de negócios da divisão de tintas, né? Então, eu trabalho com esse time e a gente faz, né, excelência operacional para essa unidade de negócio, né? Então, é uma estrutura dentro da engenharia mesmo. Legal. Processo... E é um processo batelada, né? Sim. Ele não é um processo contínuo, né? Quando a gente fala de processo contínuo, sei lá, né? Você tem um reator e aí ele tá 24 horas ali trabalhando, né? E não...
né? Não é dessa forma que é feita a produção de tintas, né? É um processo em batelada e por ser batelada, né? A exemplo do contínuo. O contínuo também tem, né, algumas ineficiências, mas batelada também, né, tem algumas ineficiências, né? Então, se você pensar, por exemplo, eu preciso produzir essa caneca, né? Então, eu vou primeiro produzir esse corpo, depois eu vou agregar aqui a asa. É um processo em batelada. Eu posso fazer isso aqui muito mais rápido do que agregar isso aqui, e aí eu tenho estoques intermediários. Eu posso ter um equipamento ocioso, né? Eu posso ter 10 pessoas trabalhando num equipamento que não precisa de 10 pessoas, né? Eu poderia ter 2. Né? Então, a gente, como excelência operacional, também olha para isso, né? Você tem a visão holística, né, do que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica que trabalha muito rápido, eu tenho uma equipe da logística dimensionada para absorver essa produção, né? Então, esse é um ponto que, assim, a excelência operacional também olha muito para isso. Olha para tudo, não só para fábrica, né? Exatamente. Interessante, E agora, né, você falando... A gente tinha conversado aqui antes de falar da questão da digitalização aliada à excelência operacional. Mas quando eu pensei nesse aspecto, a princípio, eu pensei na operação. Só que você também usa ferramentas digitais para chegar nas suas ineficiências, eu imagino, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, por exemplo, ela deu o exemplo do dado. Todo dado eu utilizo para fazer minha tomada de decisão? Não, tem dado que não é bom, tem dado que eu não preciso, tem dado que ele atrapalha a minha análise, né? Então, o volume, né? Exato. Então, por exemplo, para concluir se o meu projeto, se o meu processo, né, ele está otimizado o suficiente para que eu possa dar o próximo passo e digitalizar, eu emprego, sim, né? Ferramental, então assim, nem sempre a gente tem o dado disponível, então é rústico, você vai com a pranchetinha, anota lá a data, a hora, tá fazendo o quê? Agora ele abaixou, tá? Agora ele levantou, agora ele foi buscar, então você gera o dado, né? Você produz o dado para fazer a análise que você precisa, otimiza e digitaliza, né? E na BASF, eu imagino que vocês tenham uma governança ali de tecnologia e deve ter um plano diretor de digitalização, né? Vocês estão trabalhando nesse caminho? Sim, você precisa ter digitalizar com um propósito, né? A BASF, ela tem um compromisso, né? Na verdade, tá nas metas dela, né? Globais de digitalização, né? Então, por que a gente digitaliza na BASF? Né? Porque você pode criar produtos novos a partir da digitalização e você pode aumentar a eficiência e eficácia dos processos, né? Então, isso para mim, né, se para BASF global parece razão suficiente para digitalizar, eu que estou aqui no ABC, para mim é muito mais do que motivo suficiente para digitalizar, né? Então, assim, sim, né, a gente tem um compromisso global, né, existe um esforço da companhia, né, para a gente entender, né, como é que está a situação, né, existem vários fóruns que a gente conversa, né, sobre digitalização, então, assim, é algo muito incentivado pela companhia e também pela liderança, né? Nossa, a gente fala muito disso. A gente falou, inclusive, no Industry for Her, né? A digitalização, ela precisa estar nos objetivos estratégicos, né? E ela precisa vir de cima para baixo como cultura e de baixo para cima como necessidade. A gente teve um episódio que a gente conversou com a Clarissa da Ambev e ela falou muito disso, né? A digitalização vindo, você ouvindo, né? E você faz muito isso no seu dia a dia. Você enxerga aquilo que está acontecendo, a oportunidade de digitalizar, vem de baixo, encontra esse objetivo maior e aí, né, a mágica acontece, né? Exato. Então, assim, é muito importante, né, a BASF, numa visão global, ter esse compromisso, né, com a digitalização e incentivar. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então, você precisa desse uníssono, né, para ganhar um pouco de força, né, e ofertar isso, né, para as pessoas, né, abrir as portas realmente da digitalização para as pessoas, né. E, gente, sabe uma coisa que eu acabei de me dar conta? A gente falou aqui, porque é um processo de batelada e tal, mas eu vou falar também aqui, aquele momento explicação do Engenhosas. O que é batelada, né? Vou só dar eu sei que a Raíssa falou,
Mas só para as pessoas que às vezes não estão muito habituadas com essa linguagem, quando a gente fala de batelada, a gente está falando geralmente tipo uma receita de bolo. Então, a gente falou, se você não assistiu o nosso primeiro episódio... A gente falou. A gente falou sobre isso. Volte 10 casas. Volte a algumas casas e volta lá no nosso primeiro episódio que a gente falou de batelada, o que que é. Então, é uma receita de bolo. Então, vou usar lá a batedeira, por exemplo, para preparar o meu bolo de chocolate. A gente falou de chocolate recentemente, fiquei com isso na cabeça. Vou sair daqui, a gente já sabe. Mas então, a nossa receita de bolo é a batedeira ali. Ele é um processo que eu não consigo fazer ele em série. Eu preciso fazer começar ele e terminar. de forma contínua, no sentido de que vou começar a preparar, usar a batedeira, depois eu vou tirar aquela massa daquele lugar e colocar, por exemplo, na minha forma para ela assar. Então, só para um parênteses aqui, para a gente falar dos processos e a gente até comentou isso. Tem um processo de batelada e é muito interessante a questão do sincronismo dele com os processos que são processos que a gente chama de discretos, né? Então, por exemplo, o invase dessas tintas. E isso é um aspecto que você colocou como sendo muito importante aí no seu dia a dia e na excelência operacional, né? Exatamente. Porque, assim, o processo em batelada, né? Então, eu dei o exemplo aqui, né? Eu montei aqui essa caneca. Isso aqui é um lote para mim, né? Agora eu preciso fazer outra dessa, mas ela é vermelha. Então, eu tenho que higienizar, né? O equipamento, né? Eu preciso preparar. Então, eu tenho todos os insumos que eu preciso para produzir a caneca vermelha. Ixi, tá faltando pigmento vermelho. Eu só tenho azul. Eu tenho que ir lá buscar o azul. Então, assim, são ineficiências, né, que esse processo de batelada, ele traz realmente, né? Porque, assim, precisa estar tudo pronto para que eu comece o próximo lote, né? Você deu o exemplo do bolo de chocolate. Se o próximo bolo for de cenoura, eu posso fazer na mesma batedeira que eu fiz o de chocolate? Não, vai gerar resíduo. Então, eu preciso higienizar, preciso ter tudo ali que eu preciso. Ixi, faltou um ovo, faltou cenoura para fazer o bolo de cenoura, né? Então, é exatamente isso que você coloca, né? E assim, né? A questão de tudo estar pronto para que eu tenha o invase não para e a tinta saia lá no finalzinho, ela é essencial, né? O sincronismo, ele é essencial, né? E assim, mesmo no Lean, na literatura, que é onde a excelência operacional se apoia bastante, né? Para percorrer, né? Ou para tentar alcançar a excelência, a gente fala muito da unitização, né? Então, você ter o estoque único, né? Então, quando a Toyota lá, ela começou em 1980, né? Que foi aquele boom, as americanas não estavam muito acompanhando ali, a gente tinha aquela questão que eles trabalhavam com estoques baixos. Parecia, assim, loucura na época. Como assim você trabalha com estoque baixo? Mas por quê? Se o cliente me pediu eu não vou fazer 2, eu vou fazer 1. E isso gera o quê para mim? Sincronismo. É claro que para alguns processos, por exemplo, se eu tenho um tanque de 10 metros cúbicos, eu vou fazer 3 metros cúbicos num tanque de 10, não cobre nem o eixo, né, do tanque, né? Então, assim, é claro que a gente tenta sempre percorrer, né, o sincronismo, porque é a partir dele que a gente ganha ritmo, né, de produção e reduz as ineficiências, né? Nossa, que interessante, né? E você vê que isso me traz também essa questão da... hoje a gente fala muito de produtos customizados, né? Customização a lote único, né? Acho que no caminho de vocês é um pouco diferente, mas eu acredito que você vê mudanças no sentido de fazer setups mais rápidos, de você ter uma linha mais flexível. Também acontece nessa área também, né? O setup é algo que a gente precisa realmente olhar, né? Até para que a gente entregue o produto que a gente precisa entregar dentro do especificado. Né? Se você comprou lá no seu site uma caneca azul e você recebe uma meio marrom, porque você acabou misturando o pigmento azul com vermelho, é estranho, né? No mínimo estranho. Então, a gente precisa observar, fazer o setup correto, no tempo correto, nem de mais, nem de menos, para que você tenha ganhos realmente no processo. E aí a sua área, imagino que esteja envolvida também em novos projetos de linha ou em novos produtos que vão entrar na linha, né? Ou é só na operação mesmo?
A gente acaba sendo envolvido, né, em alguns momentos, porque isso traz realmente impacto, né? E a gente precisa saber quanto, né, de impacto. Estamos aptos para receber? E é algo que, assim, a gente trabalha muito junto com a engenharia de processos, né? Então, a engenharia de... Putz, chegou um negócio que agora precisa voar. Ih, caramba! O meu operador, ele não voa. O que eu faço com ele? Vou colocar um trava-quedas nele? Então, é quase isso, né? A gente está ali junto com a engenharia de processos para tentar, né, entender o que precisa ser ajustado, né, para receber isso. Isso me remete muito a uma conversa que a gente teve com a Lilian, né, que é a nossa CFO. E na época, a gente estava falando sobre realmente a interface. Então... muitas vezes a gente vai atuar numa determinada posição e imagina que a sua interface vai ser... não, eu trabalho com excelência operacional. E, na verdade, não. Tudo tá associado e tudo tá junto ali para que realmente você consiga chegar naquele objetivo que a sua equipe tá buscando, né? Então, a gente acaba tendo interface com a engenharia, com as pessoas que estão realmente... aplicando aquelas tecnologias, aquelas melhorias que estão sendo feitas, né? Para que, de fato, faça sentido, né? Então, realmente tenha propósito, como você colocou no começo. Então, acho que isso é um aspecto muito, muito interessante. E eu ia já emendar uma outra pergunta, porque eu estava pesquisando de tinta, né? Como Bianca sabe. E eu achei muito interessante que, na verdade... Teve a minha pesquisa pessoal de tinta e teve o meu projeto de trainee. Eu comentei com você, meu projeto de trainee trabalhava com sustentabilidade, especificamente com a parte de descarbonização. E eu achei muito interessante porque numa conversa com o pessoal da BASF, a gente pesquisou e eu encontrei toda a questão de trabalho de descarbonização que vocês têm dentro da questão da tinta de vocês. E eu acho que isso também deve entrar dentro dos aspectos operacionais e de excelência, né? Que o produto de vocês está direcionado para um público que enxerga a sustentabilidade como um aspecto essencial dentro dessa fabricação. Então, queria entender de você como que é isso e como que isso está dentro do seu dia a dia. A BASF, né, na verdade, ela tem metas não financeiras, né, e assim, de novo, né, um compromisso global, né, que a organização firma, né, e a gente traz isso para dentro realmente das produções, né? Então, por exemplo, a BASF ela tem um projeto que é o Mata Viva, por exemplo, que a gente cuida, né, da Mata Atlântica e de matas nativas, né? A BASF também tem a Fundação Espaço Eco, né, que ela inclusive presta consultoria para outras empresas e para dentro da BASF também, para entender, por exemplo, o impacto positivo que aquele projeto pode gerar em termos de descarbonização, né? Recentemente, na mídia, né, aqui dentro da planta, né, de São Bernardo, a gente divulgou, né, a questão da eletrificação, né, dos equipamentos industriais, né? Então, de empilhadeiras, carretas, etc. Então, tudo isso, né, só firma, né, que nós estamos muito alinhados com esse compromisso, né, global da BASF, né, com descarbonização. E é claro que, por exemplo, a gente também sempre, e é algo que a gente precisa olhar, né, pensa no mínimo impacto do nosso produto. Né? Então, assim, a gente atua muito forte, né, na questão da pesquisa e desenvolvimento, avaliando, né, o quanto a gente consegue incorporar isso dentro da nossa produção e adequar para atender, né, esse compromisso global aí da BASF também. Né? Eu acho isso demais, gente, porque isso impacta diretamente nas emissões, por exemplo, porque a gente sempre olha também. Tem alguns aspectos que a gente olha para a descarbonização, né? E a gente olha o quanto que se emite dentro dessa cadeia. Então, você falou, por exemplo, a parte de eletrificação. Então, fazer uma transição entre um combustível não renovável para um combustível renovável, como é o caso de empilhadeiras elétricas, né? E isso impacta diretamente, não é apenas a produção como um todo, mas impacta diretamente nas emissões e também nesses KPIs, né? Nesses índices que vocês olham ali dentro da produção como um todo. Acho esse tema, assim... Eu sou louca da sustentabilidade nesses últimos tempos.
Não, é incrível e tudo converge para um propósito, né? E aí, tocando nesse ponto do propósito, que tem muito a ver com pessoas também, Raíssa, você falou uma coisa muito interessante quando a gente estava conversando no nosso aquecimento aqui, que foi a relação das pessoas com digitalização, né? Eu acho que você, olhando para a excelência, eu imagino que deve ser um desafio imenso você trabalhar com eficiência operacional, excelência operacional, focar na eficiência e também ter o desafio de digitalizar aquele processo, né? Isso tem relação com as pessoas, né? Exato. Sem pessoas você não melhora e você não digitaliza. Essa que é a verdade, né? Hoje, a gente tem uma realidade no nosso país que ela acaba vindo também para a organização, né? Porque nós estamos inseridos no Brasil, infelizmente, nós não estamos alheios a isso. Que é o quanto as pessoas recebem digitalização, o quanto elas estão familiarizadas com isso, né? Ao passo que algumas pessoas, se eu entregar um celular, ela já faz tudo ali com o celular, outras elas já assim, têm dificuldade até mesmo para ligar o aparelho, né? E isso a gente observa também, né? A gente precisa atacar isso, né, de uma forma, ou seja, a gente tem que fazer uma transição da digitalização suave, né, para trazer essas pessoas também para a digitalização, né? Então, por exemplo, quando eu digo abrir as portas da digitalização, é o que, olha, você sabe o que é esse tablet que você tem na sua mão? O que ele pode fazer por você? Então, ó, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te contar. Tá? Você pode fazer a tarefa A, B, C utilizando um tablet. Você pode fazer isso aqui utilizando o seu celular, né? Você sabe o que é um Excel, né? Você sabe que esse Excel ele pode te ajudar dessa maneira, né? Então, antes de a gente ir para algo tipo colocar um sensor aqui que identifica a presença, né, de um operador, é a gente fazer essa questão básica de mostrar para ele o que é isso, né? Isso falando de operação mesmo, chão de fábrica, né? Porque algumas das coisas que a gente digitaliza, a gente precisa dessas pessoas trazendo o meio físico para o meio digital. E a forma como a gente encontra isso no tiro curto é alguém dizendo o que está acontecendo em algum dispositivo. E é claro que isso pode ser um enabler para a gente justificar coisas maiores, né? Que são embarcam, né, a digitalização, a automação, né? E aí você vai avançando em nível, né, de digitalização. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar essa citação aqui embaixo, ó. Pessoas precisam perceber a digitalização, exatamente, né? Que foi a frase que você pontuou pra gente exatamente, aqui. Exatamente. É incrível, isso precisa estar ali com elas no dia a dia, né? A pessoa precisa comprar aquela ideia, né? A digitalização precisa ganhar a pessoa para que ela realmente gere valor ali, né? Exatamente, porque assim, por mais que a gente trabalhe, né, com excelência operacional, nós não estamos, né, onipresentes, vamos dizer assim, né? Então, quem está no processo, no dia a dia, às vezes não percebe o quanto a digitalização pode ajudar, né? E fazer com que as pessoas percebam, né, a digitalização como uma aliada é um desafio. Sim. Até para trazer eficiência, né? Eu tava conversando com um colega recentemente, porque, assim, por exemplo, funções do Outlook. Eu sei que é um exemplo muito pontual, mas a gente que tá no dia a dia, a gente sabe como, às vezes, tem um botão que facilita a nossa vida ali do Outlook e que nos faz ganhar tempo. Então, a gente teve uma reunião no Teams e quando você é o organizador da reunião do Teams, que é do seu dia a dia, você tem, às vezes ele gera ali uma lista de presença. Então, preciso do contato de alguém, quem que tava e tal. Tudo isso, a gente não consegue fazer se você não souber que existe aquele recurso, né? Então, realmente, assim, possibilitar esses recursos e formar as pessoas, eu acho que é um aspecto que, às vezes, a gente esquece que eu preciso contar para aquela pessoa que tem aquele recurso para que ela consiga utilizar, né? E então, assim, esse o ponto que tanto eu quanto a Bianca anotamos aqui da sua menção, que as pessoas precisam perceber a digitalização, acho que entra nesse aspecto, né? A gente esquece que, querendo ou não, é tudo feito por pessoas, no final das contas, né? Exatamente. Verdade.
Raíssa, eu queria saber como é o dia a dia no chão de fábrica. Como é? Me fala como é. E também como é para uma mulher, né, tá inserida ali, né, nesse dia a dia, assim. E até para as mulheres que também nos escutam aqui, aquelas que gostam da indústria ali, de realmente ter esse contato com o processo, como é? Olha, o dia a dia no chão de fábrica, ele é bastante diferente, eu diria, em relação ao escritório, né? E aí, trazendo, porque eu já trabalhei em escritórios, né, na minha trajetória ali, você tem a possibilidade de ir para o campo, ver coisas acontecendo, né? Eu acho que a parte mais incrível de você trabalhar no chão de fábrica é você vendo as coisas se transformando, sabe? Então, você tá aqui olhando e, ok, agora o material que estava naquele tanque já não está mais, agora ele tem outra cor, agora, sabe? Então, você vê as coisas acontecendo, você vê as coisas, sabe, se transformando. Eu acho que é a parte mais incrível do chão de fábrica. E também tem o desafio, né? Porque, assim, tem muita coisa física ali. E aquelas coisas físicas não estão gerando dados. É diferente de eu trabalhar, sei lá, num local que eu tenho trends, sei lá, de Instagram, que eu tenho, né, aquilo ali tá gerando dado, eu tô tomando decisão. E no chão de fábrica é muita observação. A gente tem uma frase lá no departamento, eu tava inclusive com meu colega ontem, e aí a gente falou assim, go to Gemba, né? Então, vá ao Gemba, onde gera valor, para você ver as oportunidades, para você ver as coisas acontecendo e para você ver as coisas se transformando. Legal. Né? Então, assim, eu acho que a parte mais legal, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto, né? Mas curioso. Pode contar pra gente que a gente gosta. Eu acho que é a parte mais legal, assim, né? Porque você tá ali, as pessoas estão ali, elas estão fazendo a roda girar, né? E para as mulheres, né, que querem estar no chão de fábrica, mulheres, não tenham medo. Vão ao chão de fábrica. Vão ao chão de fábrica. Isso aí, né? Tem desafios? Tem, né? A gente sabe que, de novo, né? Acabei de falar, o país, né? Ele tem algumas questões, né? Culturais, estruturais, que pelo fato da companhia estar no Brasil, a gente não está imune a isso, né? Mudar uma cultura é difícil, né? Então, é passo por passo. E por isso a importância de nós, mulheres, estarmos ali. Para abrir lugares, para abrir espaço, né? Para outras mulheres que querem estar. Sim. Gerar referência, né? Exatamente. Eu acho que até trazer você aqui, para mim, é uma referência e eu sempre falei isso antes. Da mesma forma que a Bianca foi uma referência para mim quando eu comecei. Quando ela entrou, na verdade, porque, enfim, já tinha começado um pouco. Mas acho que é muito importante a gente poder se ver dentro desses espaços, né? E saber que, não, tem gente que tá lá, tá fazendo várias outras coisas e isso não é um aspecto que impacta, por exemplo, nesse trabalho, né? Hoje, né, até pelo compromisso, né, da companhia também, né, da BASF com essa questão da diversidade, né, eu consigo ver mulheres que são referência para mim dentro da planta, do chão de fábrica. Então, assim, é incrível. E você vê que faz toda a diferença, né? Faz diferença. Então, mulheres não tenham medo. É isso aí. E vocês aí da patotinha do Industry for Her? Falando nisso, né? Já quero entrar nesse assunto, né? Aí, eu falei no começo, né? Que você fez um projeto pra Siemens, assim. E, aliás, o projeto da Raíssa ganhou a nossa edição do Industry for Her, assim. Maravilhoso. E, putz, foi muito legal, porque a gente fez um projeto usando o design, todas nós, né, fizemos projetos usando o Design Thinking. Eu já tinha tido contato com o Design Thinking, mas o projeto é uma imersão, assim. O problema da empresa nos é dado, do cliente nos é dado, assim, e a gente faz uma imersão ali. O processo é muito legal de descobrir qual é o problema, de ter empatia, né? E depois de chegar numa solução que muitas vezes é disruptiva, sai um pouco da casinha. E eu acho que foi isso que aconteceu com o seu projeto. Então, eu queria que você desse uma resumida ali para quem tá nos ouvindo de como foi esse projeto e qual foi o resultado dele. Só antes de você contar isso, porque eu tô curiosa também para saber,
Para quem tá ouvindo a gente, Design Thinking, acho que é importante falar, é uma metodologia de resolução de problemas. Então, se tiver mais curiosidade, pesquisa, é super bacana e acho que a gente vai trazer aqui um negócio interessante que eu falei pra Raíssa que quero saber mais depois, inclusive. Bom, né, esse programa da VDI, ele é muito legal, né, ele é sensacional e a construção desse projeto, né, com a nossa equipe também foi um processo, assim, incrível, né, foram 3 meses que a gente conseguiu, assim, ver colegas nossas que se recolocaram no mercado, outra que se descobriu que estava grávida, outra casou. Então, assim, foram 3 meses, assim, e a gente construindo o projeto juntas. Pivotamos, né? Alguma vez, o que é pivotar, né? Você acha que você está no caminho certo, mas não está, e você volta, né? Volta o cão arrependido, triste, né? Mas foi muito importante porque, assim, o projeto, né? Eu acho que o maior desafio foi entender o que o cliente precisava, que nesse caso era a Siemens, né? E para nós, né, nós precisamos de entrevistas. A gente entrevistou você? Não, né? Não. A gente acabou entrevistando ali outras pessoas da Siemens, né? Não só, né, os que estavam ali na interface conosco, para entender qual era de fato o problema, né? E para nós estava muito claro que possivelmente o problema morava numa metodologia ou numa estratégia para você ter ali aquela construção, né, aquela cocriação junto com os clientes da Siemens, né? Esse era o problema proposto a princípio, né? Qual que era o... O problema, na verdade, ele pedia, né, ele focava bastante numa coisa que era hackathon. E não necessariamente você precisa de um hackathon, porque é algo, assim, demanda um investimento de tempo, de pessoas, né? E não necessariamente o hackathon, ele era o melhor caminho, né? Para nós parecia muito claro que entregar uma estratégia, né, e ferramentas para você percorrer essa jornada, né, com o cliente, parecia muito mais lógico para nós. Então, nós criamos o método Siemens, né? Em que a Siemens poderia percorrer ali o design thinking, né, e manter a estratégia, né, do design thinking, né, considerando os profissionais certos para conduzir esse processo, né, considerando as ferramentas, né, vou aplicar todas? Não necessariamente. Se você tem na sua equipe, por exemplo, uma pessoa que conhece muito o cliente, talvez não faça sentido você ficar fazendo entrevista. Pode até, né, perturbar ali o cliente, você perder o cliente ali, enfim. Então, a gente foi nesse sentido aí com a Siemens e eu, sinceramente, não esperava que, assim, a gente ganhasse, né, a edição ali. Para mim, foi uma surpresa total, de verdade. Não, porque o resultado de vocês foi incrível, né? O problema proposto estava focado na cocriação de soluções junto com o cliente, porque a gente tem soluções realmente que a gente cria aplicativos ali junto com o cliente. Existia, a gente fazia, acho que vai continuar fazendo também os hackathons ali, para trazer esse aspecto de inovação aberta para dentro da Siemens, assim. Eu achei que criar um método Siemens baseado no design thinking, que guarda as nossas particularidades ali e das nossas soluções, achei que foi uma baita sacada, foi incrível mesmo, nossa, muito legal. Gente, eu tô esperando, entendeu? Não, brincadeira. O manual pra poder aplicar, porque me pareceu, assim, super bacana. E eu acho que a própria proposta, né, do projeto do Industry for Her e o formato, eu não participei, mas, assim, o formato que vocês me contaram, assim, me parece ser fantástico, né? E aí eu também queria saber como que é o impacto de estar convivendo dentro desse ambiente com várias mulheres diferentes, de empresas diferentes, e buscando essa construção, né, a partir de uma metodologia. Como que foi isso para você? Olha, eu acho que a parte mais legal, né, assim, além de serem mulheres, né, um programa voltado para mulheres, é a multidisciplinaridade, porque eu não sei no seu grupo quando você participou, mas no meu, assim, tinha cientista da computação, tinha algumas engenheiras, então, assim, era um grupo diverso, né? Então, por exemplo, tinha engenheiras que elas atuavam em campos, assim, muito específicos, e aí elas, detalhe, e outras nem tanto, assim, tinha, né, uma visão mais macro. Então, assim, essa questão de experimentar a multidisciplinaridade para a gente alcançar o resultado foi muito legal também, né? E, claro, as mulheres incríveis, né? Nossa
referência total, assim. A gente tá no grupo até hoje, às vezes a gente troca ali mensagens. Gente do Brasil inteiro, gente. Nossa, quando que eu ia imaginar isso? Conheci, assim, uma colega do Maranhão, outros São José dos Campos, Rio Grande do Sul. Então, assim, foi incrível. Agora eu tô sendo entrevistada também. Eu quero contar a minha experiência também. Mas, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que tinha mulheres de todas as idades, com pontos de vistas e maturidade e experiências completamente diferentes. E aquelas discussões, elas se tornavam tão ricas, sabe? E você aprendia tanto, né, com aquelas experiências diferentes. E eu imagino que no seu tenha sido assim. Mas a gente passou sexta, sábado, domingo, vários, juntas ali nas reuniões, fazendo projeto, construindo e tal. Então, assim, o projeto em si, primeiro que você vive o método na prática, você tem um entregável no final que é incrível também. Você vê, aconteceu com vocês e aconteceu com a gente, assim. Você vê o brilho no olho do cliente, da gente ter percebido uma coisa que talvez ele não estava percebendo dentro da estrutura dele, que ele tá mergulhado no dia a dia. E a gente não... Vocês chegaram aí na Siemens, nós não fomos até o cliente, a gente fez só as entrevistas e a gente mesmo tentou pensar personas ali, perfis pra entrevistar. E assim, nossa, foi incrível, assim, eu acho que... Bom, primeiro, de novo, beijo, Júlia. O projeto é incrível, a VDI, né, teve um baita insight de fazer esse projeto, né, e oferecer pra gente, assim, foi um privilégio realmente estar ali. E só tende a crescer, né? Só tende a crescer e nos posicionar ali, posicionar as mulheres ali nesse papel de liderança ali, conduzindo os processos de digitalização. Impacta no nosso dia a dia também, Impacta, né? Com certeza, né? Assim, como você falou, né? O próprio Design Thinking, ele abre muita visão, eu acho, né? Sim. Porque ele é uma metodologia que ele te possibilita ir e voltar, né? Você convergiu, putz, eu acho que não é bem isso. Aí você volta, né? Então, é muito legal mesmo. E uma coisa que eu percebo, e que eu acho que é muito importante, é essa criação de networking ali entre vocês. A gente, é claro, a gente falou, né, de ter referências e tal, mas eu acho que é realmente a gente ter uma rede de pessoas que se suportam ali, que vivem situações muito diversas, mas também muito parecidas em outros aspectos, né? Então, acho que se encontrar e se inspirar a partir das pessoas que a gente vê ao nosso redor. Não, assim. Exatamente. Até por conta, né, desse projeto que a Raíssa tá aqui com a gente hoje. E, assim, esses projetos, em geral, fazem com que a gente crie uma rede de relacionamento que ela leva para outros lugares que são muito objetivos, assim. Porque, né, a gente tem essa possibilidade de estar aqui com você, ouvir e compartilhar com muita gente a sua experiência. A gente trouxe também a Juliana, da Ambev, e aí ela trouxe outros projetos de diversidade da própria Ambev pra gente fazer em conjunto com a Siemens também. Então, assim, as portas, né, que esse projeto também tem nos abrido, assim, são objetivas no sentido do propósito, assim, é muito gratificante. Gente, eu sou suspeita pra falar, que toda vez, todo mundo que chega aqui eu falo, nossa, que demais, ai, nossa, saí tão inspirada, e todas as vezes é assim, então, gente, sinto muito, entendeu? Vai continuar sendo, mas porque... For Her também. Isso aí, Industry for Her, exatamente. Júlia. Mas agora a gente tá esperando o convite pra ir lá visitar a BASF. Não, bicho, convidadíssimas. Podemos ir lá, colocar botinha, capacete, vocês darem uma voltinha. A gente teve uma convidada que falou até de botinha de oncinha e tal. A gente já alia, entendeu? Essas duas questões e vamos visitar. Nossa, eu tenho uma bota de segurança também. Aliás, tenho duas, tamanho 34. Nossa. Todo mundo perguntou, onde você comprou esse negócio tamanho 34? Existe, né? Acontece, gente. E eu acho que a gente já tá se encaminhando pro final aqui. Eu queria fazer duas perguntinhas, assim. Aliás, uma pergunta, vai. De dicas que você daria para as pessoas que estão começando a carreira. E também dicas realmente de formação, se você acha que faz sentido a própria formação de engenharia de produção e por onde que você recomendaria as pessoas que querem ir pelo mesmo caminho aí. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu sou engenheira de produção, né? Então, assim,
Eu acho que eu fiz uma escolha muito acertada na engenharia de produção, porque é uma disciplina, né, da engenharia que, de acordo com a ABEPRO, ela tem 10 macro áreas que você pode atuar. 10 para mim parece bastante coisa e realmente é, né? É bastante coisa. Então, assim, tem vários caminhos para os quais você pode. Quero ir para a área financeira. Bom, você pode. Eu quero ir para a área de digitalização. Você pode. Né? Eu quero ir para a área de gerenciamento de projetos. Você pode. Né? Então, ela é uma engenharia que você não aprofunda nos temas, mas você permeia por todos eles, de modo que você tenha uma bagagem para decidir onde você vai se especializar, por exemplo, ou até mesmo, estou em projetos, né? Eu trabalho com projetos de diversas naturezas. Então, como eu tive várias disciplinas na faculdade, eu consigo questionar algumas coisas, entender se tem algo que precisa ser melhor detalhado. Então, assim, é uma engenharia que eu recomendo que todos façam. Legal. É realmente uma engenharia muito boa. E para quem está começando, né, eu diria o seguinte, né, às vezes, né, o curso de engenharia no Brasil, ele assusta um pouco, né, porque tem aquelas muralhas, né, de cálculo e etc, que... que às vezes assustam, né, algumas pessoas, né? Então, se você está no meio dessa trajetória, né, da engenharia e se deparou aí com os cálculos e tal, não desiste, né? Vai, sabe, estuda, faz as suas listas, né? E eu acho que a engenharia, ela traz para nós a questão de você aprender a aprender. Porque é isso que você vai fazer na sua vida profissional inteira. Né? Então, pegar isso, trazer isso, aprenda a aprender ao longo da faculdade. Questione. Às vezes uma pergunta, ela parece muito boba de ser feita, muito... eu vou questionar o óbvio. Questiona. Às vezes eles não estão olhando para o óbvio e é no óbvio que mora a melhor solução, aquela inovação, disruptivo, né? E não tenha medo. Às vezes algumas pessoas, elas têm medo de estar onde elas estão. E a gente não pode ter medo de estar onde a gente está. Então, você está ali, se você está ali é porque você tem competência para estar ali. Esteja ali, entregue o seu melhor, faça o seu melhor, questione e aprenda, esteja aberto a aprender sempre. Ai, amei, gente. Incrível, foi pra mim o conselho. Ai, Raíssa, muito, muito obrigada por você ter vindo. Acho que, como sempre, saí muito inspirada dessa conversa. E eu espero que as pessoas também tenham se interessado ainda mais por esse tema. E queria convidar todos a continuar seguindo a gente, a continuar vendo os nossos episódios. Se você não viu, corre lá, segue a dica que a Bianca já deu no começo. Entra no nosso site, procura a gente no YouTube, no Spotify, para continuar assistindo os nossos episódios, certo? Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente aqui. E é isso, muito obrigada, Raíssa. Obrigada. Estamos honradas de ter você aqui. E vamos visitar lá em São Bernardo. Opa, combinado. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.